Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Agora Pode. Eu sou Gabriela Arantes e eu tô aqui com a jornalista Natasha Vogel. Bom, como o mês de abril é um mês repleto de datas sobre a saúde, como é o caso do Dia Mundial da Saúde, o Dia Nacional de Conscientização sobre o Autismo, a Semana da Saúde no Brasil, o Dia Nacional do Portador de Parkinson e mais. Ou seja, um mês perfeito para falarmos sobre bem-estar. Bem, e para isso nós vamos conversar hoje com o dentista Arlindo Aburadi, que é doutor em patologia bucal pela USP e atua no mercado de Cuiabá na prevenção e no combate ao câncer de boca, uma doença que está diretamente ligada aos hábitos. Seja bem-vindo, doutor Arlindo. Obrigado, boa tarde, Gabriela, boa tarde, Natasha, é um prazer estar aqui. Arlindo, e vem cá, como pequenos hábitos, né, igual a Natasha falou, do dia a dia, podem ser evitados para evitar essas doenças graves, né, como é o caso do câncer bucal? Bom, é importante falar que o câncer de boca em si, ele é muito agressivo. Naturalmente, né, quando a gente fala de câncer de boca, são vários tipos de câncer que tem na boca, né, porque tem células muito diferentes na boca, enfim. Mas o tipo mais comum de câncer de boca, que representa mais de 95% dos casos de câncer de boca, ele realmente é uma doença muito agressiva, evolui muito rápido. Então é importante as pessoas saberem o que pode fazer para prevenir essa doença, porque isso pode ajudar muito, caso ela aconteça, né, ela tenha um câncer de boca. Mas, por exemplo, fumar, né? Quem fuma tem que estar muito atento, porque o paciente fumante é um paciente com risco maior de desenvolver o câncer de boca. Sim. Sabe? A questão é que, assim, geralmente as pessoas começam a fumar na adolescência. Então, até pai, né, quando vê o filho fumando ali, acho que esse é um alerta bem importante. Porque a pessoa que fuma até os 40, 50 anos, quando ela para de fumar, isso é muito curioso, porque o câncer ele já começou a se desenvolver, né? Só que o câncer ele leva muito tempo para manifestar clinicamente. Então, mesmo aquela pessoa que já fumou e parou de fumar, ela tem que ficar alerta para ver se vai surgir alguma lesão que pode ser o câncer de boca. Mas além do hábito de fumar, quem ingere bebida alcoólica, principalmente destilada, tem que... Geralmente, os pacientes que fumam bastante, eles também bebem bastante, né? Está ligado a questões emocionais, enfim, tem estudos que mostram isso, né? Fazem autópsias dos pacientes que fumam muito e tiveram câncer de boca, também tem cirrose hepática. Um grande número desses pacientes tem cirrose hepática. Então, daí vem essa relação. Então, esses pacientes também têm que ficar alertas, né? Porque a gente sabe que o álcool, essas bebidas alcoólicas mais concentradas, né? Apesar, assim, quando se compara cientificamente o efeito do álcool e do cigarro ele é muito menor. Mas associado com o cigarro, dele é um agente... Vira uma bomba. Um agente causal importante. Tem um outro fator que de alguns anos para cá, ele está sendo muito associado ao câncer de boca, que é o HPV, que é um vírus, é um micro-organismo, né? Parecido ali com a bactéria, com o fungo. Então, tem estudos que mostram, né? Que mais recentemente as pessoas começaram a ter contato íntimos com um número maior de pessoas, né? Então, beijar na boca, né? Isso que eu ia perguntar, pela via oral. Contato íntimo, pode ser contato com o órgão genital também, né? E então essas pessoas que têm contato íntimo com um grande número de pessoas, e isso também geralmente começa na adolescência, essas pessoas têm um risco maior de ter uma chance grande de ter alguma lesão em boca, até mesmo câncer de boca. Porque o HPV ele tem uma grande quantidade de vírus diferentes, né? São mais de 200 tipos diferentes. Mas tem uma pequena parcela deles ali que a gente chama de alto risco oncogênico, que são HPVs que têm uma chance grande, né? Eles conseguem estimular o tecido para transformar em câncer. Na boca? Na boca e em órgão genital também. Eu não sabia que HPV também era possível causar câncer de boca. Boca e região genital, né? Masculino e feminino, e região anal também.
A mucosa anal. Em anos ali, o HPV ele é um importante agente causador do câncer dessa região. Só que são hábitos que geralmente começam ali na adolescência, sabe? A pessoa assim, divertido, né? Beijar bastante gente. Até quando eu tô dando aula, geralmente eu uso um exemplo, aquela história do carnaval. Vamos disputar carnaval, né? Então o pessoal não pode se preocupar só com um sapinho, né? Tem algo mais grave aí, né? Tem algo... O sapinho, ele acontece imediatamente, né? Mas tem o HPV que ele realmente tem um impacto importante. Não é todo mundo que vai desenvolver, né? O câncer ele tem aquela questão bem individual. Tem gente que... O câncer ele não é hereditário, muita gente confunde. É uma pequena parcela de câncer que tem essa, que nem a gente vê aquelas mulheres que fazem as cirurgias de mama profiláticas, né? A mãe teve, as tias tiveram câncer de mama. Geralmente essas lesões evoluíram de forma muito grave, aí a pessoa acaba, mesmo sem ter nada, ela tira a mama, reconstrói com próteses, então nesses casos assim tem essa relação. Mas o câncer ele não tem essa característica hereditária, o filho não herda do pai, mas ele tem ali uma facilidade genética, uma propensão genética, né, para ter câncer. Então a pessoa que tem contato com, né, aí acaba contraindo HPV, ou fuma muito, né, ou fuma e bebe bastante. Aí ele tem uma chance maior, geralmente essas pessoas que têm o câncer de boca. Essa condição genética a gente não consegue avaliar. Mas hoje, por exemplo, Natasha, quando o HPV ele provoca em boca um monte de lesões que não são malignas, são benignas, né? Então, quando a gente recebe biópsias para avaliar desse tipo de material, a gente consegue fazer um outro exame, que é como se fosse o exame de DNA, como se fosse, não, é o exame de DNA do HPV, igual de paternidade, muito semelhante. Aí a gente consegue identificar se é um HPV de alto risco oncogênico ou não. Porque a pessoa, quando tem uma lesão dessa e tem um HPV identificado, né, como HPV de alto risco oncogênico, aí ela tem que ficar... A orientação que a gente dá para essas pessoas, né, que elas fiquem em monitoramento, porque se surge em outra região de boca, né, alguma lesão lesão que a gente acha que está com aspecto ruim ou que está com aspecto de lesão para HPV, daí a gente faz a remoção, mas geralmente essas lesões, nesses casos, elas ainda são pequenas, aí o paciente consegue não ter muitos problemas, né? Não tem aquelas sequelas do câncer de boca de quando ele é tratado em fase mais avançada. Sim, a principal incidência do câncer de boca é provocada pelo hábito ruim de fumar e pelo HPV, ou existem outras razões? E aí eu queria ver com o senhor, qual a incidência do câncer de boca no Brasil? E Mato Grosso, se o senhor tiver esse número também. Tenho sim. Hoje é equivalente. Até alguns anos atrás, até uma década, pouco mais de uma década atrás, o principal agente causal, a gente chama de fator etiológico, né? Agente etiológico era o cigarro, o fumo, nas diversas formas. Uma curiosidade, até em países, alguns países do Sudeste Asiático, Índia, Paquistão, Bangladesh, eles têm o hábito muito comum de mascar o fumo, né? E lá o câncer de boca, ele é o câncer de maior incidência, chega a se corresponder a 60% de todos os tipos de câncer. É uma verdadeira epidemia de câncer de boca nesses países. Então, mascar fumo é pior que o fumar? Mascar fumo é pior que fumar. Né? Hoje também começa a surgir, aí tem muita aquela dúvida, porque são hábitos mais recentes, né? Esses novos recursos de fumar, né? Da narguilé, por exemplo. Vape, pode. E esses vapers, vaporizadores, né? Aí, assim, é tudo muito incipiente, mas parece que tem uma relação, principalmente da narguilé, porque o câncer também sempre teve essa... Ele é associado aos vapores em alta temperatura, né? Por isso que ele provocaria tanto em boca, quanto garganta, pulmão. Aí ele tem essa capacidade maior de fazer com que essas células se transformem em câncer, né? Os vaporizadores ainda não chegou a essa conclusão porque ele não tem essa questão da temperatura, mas... Não é quente, né? Mas ele provoca uma série de outras consequências ruins para a saúde, né? Mas do câncer em si ainda não tem nada... Porque também tem uma certa forçação, né? O pessoal, assim, do politicamente correto quer associar tudo de ruim. Mas acaba que do vaporizador ainda não chegou nenhum, mas dessas narguilés, aí já começa a ter alguns estudos que mostram que tem outra condição do fumo, né, que é o cigarro de maconha. Quem tem o hábito de fumar maconha também tem uma relação até maior do que o cigarro normal, né? Até tem estudos mais precisos em relação ao câncer de pulmão e que chega a ser
quem fuma maconha tem 10 vezes mais chances de ter um câncer de pulmão do que quem fuma um cigarro normal. Agora, isso tudo também está relacionado com a quantidade e tudo mais, né? São Mas hábitos, né? A quantidade de... A relação mais ou menos é essa. Entendi, a questão é a quantidade de cada um, né? É. E assim, ainda continuando nessa seara dos hábitos, o que deve ser realmente abolido para evitar o câncer? É difícil assim a gente falar em abolir, porque acaba sendo uma condição social, né? É a forma de interação, né? Cigarro, ele é como a bebida, são, né, formas... O contato íntimo é uma forma de interação social, uma coisa contemporânea, né? A gente vive isso. Então, falar abolir eu acho muito difícil. Mas, assim, a gente estava falando até do HPV, esse é um ponto muito importante. Sim. Porque, por exemplo, colo de útero. A gente tem campanhas muito maciças de prevenção de colo de útero, com exames que ajudam a prevenir, e ainda hoje a gente encontra pacientes que têm diagnóstico de câncer de colo de útero, e principalmente em fase avançada, né? Por que eu estou falando isso? Porque esses pacientes que, nessas condições, geralmente eles têm maus hábitos de higiene. São mulheres que não tiveram hábitos de higiene, não foram educadas por uma série de questões. E o câncer de boca é a mesma coisa, que geralmente é pessoas que não têm uma higiene de boca tão satisfatória. Porque quando a pessoa contrai o HPV, por exemplo, se ela tem uma boa higiene de boca, ela acaba limpando, fazendo a remoção física mesmo, né, com a escova de dente ali, dessas partículas virais. Então a chance de contaminação é maior. Aquela substância do cigarro também, da pessoa que tem bons hábitos de higiene, ela fica em pouco contato com os tecidos, com as células da boca, e com isso também a pessoa acaba tendo um risco menor de desenvolver câncer de boca. Essa é a alternativa para quem fuma, né? Deixar a mais recomendada. Mais limpa possível. É a mais recomendada, ter bons hábitos de higiene. Tem uma outra medida que às vezes ela não é tão acessível, que é frequentemente ser avaliado por um dentista, né? A gente recomenda muito. Óbvio que isso tem a questão de custo, o serviço público ele tenta atender, mas às vezes não consegue. Quem enfim. ainda, né? E essas seriam as medidas mais indicadas. Até mesmo porque muitas vezes, há um tempo atrás, começou a falar muito de autoexame. Começou a falar dos autoexames de mama e depois chegou em outros tipos de câncer, câncer de pele, câncer de boca também. E vocês podem ver que pararam de falar do autoexame. Porque isso no mundo inteiro, tá? Os estudos não são do Brasil. Eles comparando pessoas que faziam autoexame com as que não faziam, a incidência do câncer era a mesma, o estágio de diagnóstico da doença, se ela está mais ou menos avançada, era o mesmo. Então, por que ir no dentista é importante? Porque o dentista, quando ele faz uma boa avaliação da boca do paciente, e é o que deve fazer, né? Quando o paciente vai lá fazer, geralmente, aqueles pacientes que vão fazer aquilo que a gente chama de limpeza, né? Que tecnicamente é chamado de profilaxia. O dentista também deve olhar todos os tecidos da boca. A indicação que a gente passa para os dentistas, que a gente recebe durante a formação é essa. Porque o dentista, sim, consegue olhar com mais precisão e identificar alguma lesão que está em início de desenvolvimento, alguma condição mais assim que não está como deveria estar, o tecido que está alterado, né? Sim. Então, esse tipo de avaliação do dentista, juntamente com os bons hábitos de higiene, é o que é mais indicado para prevenir essas doenças. E também assim, né, se puder não fumar tanto, enfim, essas coisas. Reduzir. Aí cada um deduz da forma que quiser também, que fica meio óbvio como dá pra fazer as prevenções, né? Verdade. Porque eu não gosto de ficar muito, faz isso, faz aquilo, fica parecendo que a gente, né? Tá doutrinando, né? Tá disciplinando demais. Eu queria voltar na pergunta da incidência. Qual é a incidência que nós temos? Incidência no Brasil, tem aproximadamente 16 mil casos de câncer de boca. Por ano? Por ano. Em Mato Grosso, são aproximadamente uns 150 casos. O que acontece com o câncer de boca, né? Aproximadamente 60% dos pacientes com câncer de boca morrem. Então, assim... 60%? Nossa, é bastante. Tem um índice de fatalidade. Isso no Brasil, né? Por exemplo, em países como Estados Unidos, essa incidência de morte da doença ela é em torno de 40%. Qual que é o motivo? O diagnóstico. Diagnóstico mais rápido. Porque lá eles conseguem, assim, os profissionais também.
Mas a gente que tem contato, né, com colegas de lá, a gente vê eles são mais formados para fazer diagnóstico de doenças, sabe, assim, de doenças da boca, né? Você diz os profissionais dentistas. Os dentistas, os generalistas, né, que estão ali atendendo os pacientes. Estão atendendo uma questão de dente e aí E no Brasil, a gente é muito formado, a nossa formação é muito focada na reabilitação, que é uma população muito sem dente, né? Então vamos reabilitar esse pessoal. Tá formado, então acaba tendo essa diferença, sabe? Entendi. A gente já entrou... Assim, a grosso modo é isso. Tem algumas outras questões, mas a grosso modo é isso. A gente já entrou mais ou menos no assunto, você já deu algumas dicas, né? Sobretudo sobre a higienização da boca. Mas existem outros hábitos que podem evitar... Tipo, alguma alimentação mais adequada, alguma atividade física, algum hábito mesmo, tipo, o que fazer antes de dormir, ou se comer isso, não deixe de fazer, entendeu? Tem uns detalhezinhos que eles ajudam muito. Por exemplo, a principal escovação é antes de dormir. Porque quando a gente está dormindo, a gente produz muito pouca saliva. Um ser humano adulto, ele produz, em média, de 1,5 litro a 2 litros de saliva por dia. Nossa senhora. É, bastante saliva. Por que produz bastante? Porque as bactérias que estão na boca, elas multiplicam com uma certa facilidade, é o perfil desses micro-organismos. Então a saliva, ela tem substâncias que neutralizam o poder, não só das bactérias, de todos os micro-organismos, todos esses bichinhos que a gente tem na boca. E com isso ajuda a controlar a ação ruim desses micro-organismos. E quando a gente produz saliva, a gente também deglute. E o hábito de deglutir, a gente, de certa forma, já está tirando esse excesso de micro-organismo da boca. Né? Entendi. Só que quando a gente está dormindo, aquelas 8 horas de sono, a gente produz apenas 10 ml de saliva, 10 mililitros, que é uma quantidade ínfima. Né? Por isso que geralmente a gente acorda com o hálito seca, não tão né? bom, a boca seca, hálito não tão bom. Porque tem um acúmulo de micro-organismo e eles, produzindo gases, né, deixam a boca com esse cheiro não tão bom. E tem a questão da boca também estar fechada também? Isso provoca? Não, a boca está fechada ou aberta acaba que não faz tanta diferença. Nesse aspecto não, né? E com isso, se você escova os dentes antes de dormir, essa é a escovação mais importante que tem, né? Quando você escova os dentes antes de dormir. E quando a gente fala escovar dente... os principais recursos para ter uma boa higiene de boca é passar adequadamente o fio dental e escovar os dentes com a escova, né? Esses outros recursos, como fazer aqueles enxágues, isso aí é mais... não tem um impacto tão importante. Os mais importantes é o fio dental, o uso correto do fio dental e da escova, e a escovação. O tipo de pasta de dente também, para higiene da boca não é tão importante. Ultimamente surgiu... Até tiraram do mercado uma pasta de dente que estava dando muita reação em boca, deixando a boca de quem usava inflamada. Então tem algumas pastas de dente que tem umas substâncias, né? Até que às vezes chegam os pacientes para, estou tendo essas alterações, eu peço para trocar a pasta de dente, que são alterações assim que bem características de doença de boca, né? Doença autoimune, às vezes até doença assim que a gente fica, poxa, né? Tá com um aspecto ali que às vezes merece fazer uma biópsia para a gente avaliar melhor. Então às vezes se pede para trocar a pasta de dente, e já resolve, porque tem algumas pastas de dente que tem uma substância chamada lauril, elas podem ser um pouco agressivas para os tecidos da boca, né? Mas assim, a grosso modo, a higienização com fio dental e escovação com uma pasta de dente, que até a função da pasta de dente, ela é uma função mais assim, para deixar a escovação mais agradável, ela não tem uma função, eliminar micro-organismo. Até porque tudo que promete eliminar muito micro-organismo de boca, eles causam um efeito ali de... Que nem antibiótico. Se usar muito antibiótico em excesso, a bactéria fica mais forte. Causa disso que é chamado de resistência bacteriana. Aí fica sempre mais difícil de controlar, né? Então o negócio mesmo é escovação. Escovação e fio dental. O essencial é isso. E quanto à alimentação? Tem também. Uma aí condução? Aí tem... um bom tempo, estudos que mostram que pessoas mais saudáveis têm uma incidência menor de câncer de boca. Só que a gente nunca consegue avaliar bem, né? Assim, a pessoa ela é mais saudável, pratica atividade física, que, né? Alimenta, né? Com uma alimentação mais equilibrada. Só que geralmente esse tipo de pessoa também tem uma boa higiene de boca, né? Então sempre acho que acaba tendo todos esses fatores, mas tem estudos que mostram sim que pessoas que se alimentam melhor, né, têm uma alimentação mais saudável, mais balanceada e que praticam atividade física têm um risco menor de ter câncer de boca.
Eu fiquei com uma curiosidade aqui. Você falou que tem vários tipos de câncer de boca, né? E aí me ocorreu. Coisas que a gente leve à boca, fora o cigarro, fora a alimentação, mas, por exemplo, um copo contaminado com algo. Ou morder a unha. Batom. Sei lá. Existem outros meios de se levar coisas à boca que possam vir a causar? E daí eu já emendo outra pergunta. Quais são os sinais na boca, na mucosa, que a gente precisa ficar observando para ver se é um risco? Então, assim, por exemplo, o HPV, se a gente for ler de forma mais leiga, você vai encontrar lá que se você compartilhar um copo com uma pessoa que tem um HPV, você pode se contaminar. Ou então se você pegar na mão a pessoa, porque o HPV é aquela verruguinha que tem na ponta dos dedos, também é HPV. Então você pode levar para a boca, né? Por exemplo, criança, isso é um problema, que chega criança com lesão por HPV, sempre é algo de suspeitar. Porque pode ser também abuso, Sim. né? É uma coisa bem séria isso. Só que às vezes não, às vezes é um adulto que estava com a verruga no dedo e pegou na boca da criança, o pai, a mãe mesmo, né? Então tem essa questão. Mas a gente sabe, assim, que a contaminação mesmo para HPV é o contato íntimo, porque você tem que ter uma determinada quantidade de partículas do vírus para provocar infecção e dessas outras maneiras, a não ser que fosse um contato como esse, né? A pessoa que está com o dedo contaminado, tocar direto na mucosa, mas o copo mesmo, você tomou, eu tomei, para transmitir dessa maneira, né? Usou o mesmo copo sem lavar o copo. É mais difícil, mas teoricamente teria essa possibilidade, tá? E os sinais do câncer de boca, para falar assim de maneira muito genérica, tem um exemplo que eu acho muito pertinente, que eu vejo muitos pacientes, eles chegam relatando isso, falam, doutor, eu tinha uma afta, e essa afta aqui não quer sarar. A gente que já conhece, quando chega com essa história, você já fica assim, né, sentindo até um mal-estar, porque fala, poxa, essa história não é muito boa. Aí, quando você avalia a lesão, você vê que ela está com aspecto... Porque depois de um certo tempo de desenvolvimento, a afta, né, sempre... o câncer, quando ele começa, muitas vezes ele é bem parecido mesmo à afta. É uma úlcera, né, pequenininha, uma ferida, que tem aquele revestimento amarelo. Mas tem uma diferença bem importante, que tem duas, na verdade, que a afta geralmente dói, e o câncer não dói, né? E a afta também, ela com 2 semanas, se ela não estiver totalmente sarada, ela está assim já no estágio bem... né? Sem incomodar mais. Sem incomodar e tudo mais. E o câncer não, ele não apresenta esse sinal de melhora. Só que assim, não é todo mundo que tem uma afta que está mais de 2 semanas que precisa ficar desesperado, sabe? É só, geralmente nesse estágio, até pacientes que às vezes a gente consegue identificar um câncer de boca, né? No estágio desse, aí o tratamento é bem assim, obviamente muito mais fácil que com um tumor de fase avançada. Então esse paciente ele não precisa fazer radioterapia, não precisa fazer quimioterapia, ele não é mutilado, sabe? Outro sinal importante é bolinha. Então você tem uma bolinha na boca que ela tá ali persistindo também. A gente sempre tem essa referência de 2 semanas, né? E principalmente essas bolinhas assim na bochecha por dentro, no céu da boca, porque no céu da boca até a gente tem as glândulas salivares, né? E no céu da boca tem bastante glândula salivar. E a glândula salivar também pode dar origem é bem raro acontecer, mas pode. E a característica de início de desenvolvimento desse tipo de câncer é justamente começa como uma bolinha, sabe? Então assim, tudo na boca que não estiver sarando, né? Passou ali as 2 semanas, fica um pouco mais atento. O detalhe que a gente usa isso como referencial é que também às vezes quando a lesão estava lá começando a se desenvolver, o paciente não percebeu. Daí quando ele percebe, aí, sabe? Então às vezes esperar essas 2 semanas também não é que a lesão tem 2 semanas de desenvolvimento, às vezes tem até um pouco mais. Mais tempo. Mas assim, tudo que tiver na boca que não estiver cicatrizando é bom, sabe? Assim que estiver melhorando, sarando, é bom. Até porque também, até é importante citar, às vezes, o paciente tem lesões em boca, a gente escuta falar isso, passar esse tipo de informação, fica um pouco alarmado. Mas muitas desordens emocionais, elas provocam manifestações em boca, sabe? Então, assim, ansiedade excessiva, depressão. Porque a boca, como interage muito com o meio, ela reage muito, né? Então às vezes, assim, até para auxiliar no diagnóstico dessas doenças,
é importante saber direitinho o que tem e não pensar necessariamente que tudo é câncer, sabe? Sim. Enfim. E assim, falando sobre outros tipos de câncer também, quais são os principais sinais para acender esse alerta e quando o paciente deve procurar um especialista? Você fala outros tipos de câncer de boca mesmo? Isso. Não, então, basicamente são esses que eu falei, né? Da lesão que não sara, da ferida ali que não sara, daquela bolinha que cresce, esse crescimento persiste, né? Essa questão até da bolinha é importante falar, muitas vezes ela cresce lentamente. A gente fica esperando sempre que o câncer cresça rapidamente, né? Aquele tipo mais comum do câncer de boca, ele cresce de forma bem veloz. Mas alguns outros tipos, no começo, eles crescem de forma bem lenta. Aí depois de um certo tempo eles começam a crescer mais rapidamente. E o profissional para procurar? O mais indicado é um dentista ou qualquer assistência pode identificar? O dentista, ele é muito... A formação dele trabalha muito com diagnóstico de câncer de boca, né? Hoje acaba que... Há um bom tempo atrás era um pouco negligenciado, mas de um tempo para cá, até por todo esse debate, né, que foi sendo feito. Então, o importante procurar um dentista é que ele consegue avaliar melhor as estruturas da boca e comparar o que está alterado, porque acontece muito também do paciente chegar para a gente avaliar e não ter nada, sabe? Aí tem paciente até que, às vezes, o paciente se avalia ele e fala, olha, vamos... Às vezes você até prescreve alguma pomada, assim, que não pra vai... se sentir mais confortável. Para ver se ele fica mais seguro. Eu faço muito aquele exame, que é o exame preventivo de boca, que é igual o exame preventivo de colo uterino, né? Que você colhe célula e mostra, aí tem o laudo, mostra o paciente que ele não tem nada, mas mesmo assim o paciente insiste, ele quer porque quer fazer uma biópsia, porque ele acha que ele tem alguma coisa. Então o dentista, ele consegue avaliar bem, né? O normal, que ele já conhece, que ele vê nos pacientes que ele cuida de rotina, quando está alterado. Tem alguns dentistas, como eu, por exemplo, que tem uma formação mais especializada para o diagnóstico e tratamento de doenças da boca, sabe? Aí é uma coisa mais precisa. Mas o que acontece muito é o paciente, quando ele procura algum dentista, aqui em Cuiabá mesmo, né? Como acaba que eu tenho uma interlocução com muitos colegas, aí esses colegas acabam me encaminhando. Eu queria entender se o câncer de boca, a incidência dele é maior em homem ou em mulher, e se tem uma faixa etária que ele acomete mais as pessoas. Não, sim. A incidência maior é em homem, porque o homem, ele sempre fumou mais e bebeu mais que as mulheres, né? Até alguns estudos mostram que, por conta dessa questão do HPV, a incidência do câncer de boca está aumentando em mulheres. Assim, 2/3 dos casos de câncer de boca acontecem em homens e 1/3 em mulheres. É aproximadamente isso. Agora está mudando um pouquinho. E tem um outro detalhe também, aí são estudos feitos até no Brasil mesmo, que mostram que em algumas capitais o número de fumantes adolescentes era maior entre as meninas do que entre os meninos. Então a gente até projetava que a incidência de câncer também começaria... Porque as mulheres, com todas essas conquistas que elas tiveram, né, e merecidamente, mas elas começaram a compartilhar alguns hábitos dos homens, né? Então fumar mesmo, a gente vê hoje que é bem equilibrado, né? Os homens fumam, a quantidade de pessoas que fumam, ela diminuiu, mas ainda tem bastante gente que fuma e é bem equilibrado. Então, com isso, está aumentando o número de casos de boca em mulheres. Mas ainda a prevalência maior é em homens. E tem uma idade que mais acomete? Tem. Depois dos 40 anos. Depois dos 40 anos até os 60 anos, a principal faixa etária. Depois dos 60 anos, ela começa a diminuir um pouco a incidência de câncer de boca. E hoje a gente começa a notar também, daí provocado pelo HPV, uma diminuição da incidência da faixa etária do câncer de boca. Mas ela ainda é muito incipiente. Mas a gente consegue ver, né, com mais frequência, um número maior de pacientes antes dos 40 anos de idade com câncer de boca. Até pacientes assim com 30 anos, que, né? Os estudos mostram isso, mas a gente vê isso na rotina do diagnóstico também, que é uma coisa assim que chama muita atenção, porque... E isso está muito associado a quem, por exemplo, começou a fumar na adolescência. Essa questão da diminuição da incidência da faixa etária, as pessoas mais jovens, é muito relacionada ao HPV. Ah, mais HPV.
Está bem relacionado à contaminação pelo HPV. E você já pegou um caso que você foi examinar e viu que não teria jeito? Já chegou a acontecer isso? Sim, acontece, infelizmente, e até uma coisa que causa uma certa tristeza, né? Recentemente teve um caso porque assim, antes, quando não tinha tanta informação, o acesso à informação era mais difícil, a gente até entendia, às vezes o dentista estava acostumado a ver aquela condição, aí prescrevia um antibiótico para tentar tratar, né, aquela lesão que na verdade era um câncer desenvolvendo. É um equívoco fazer isso, mas era uma conduta muito rotineira. Uhum. E eu imaginava que com o avanço, né, da informação, hoje em dia é difícil assim um dentista que não ouviu falar de câncer de boca, sabe? E com isso eu achava que isso ia acabar. Mas infelizmente até tem pouco tempo, acho que foi agora no mês de fevereiro, chegou um paciente que ele tinha uma lesão em boca, daí ele foi no dentista e esse dentista ficou tratando com antibiótico por uns 6 meses. Aí quando ele foi ser avaliado por mim, já estava lesão gigantesca. Esse paciente ele tem que passar pelo correto diagnóstico, a gente tem que confirmar esse diagnóstico, né? Então tem que fazer a biópsia, tem que ter o diagnóstico microscópico. Ele tem que ser encaminhado para os profissionais competentes para fazer a cirurgia, né? E as eventuais, os outros tratamentos, como radioterapia e quimioterapia. Só que a gente sabe que a evolução vai ser muito ruim. Tá? Então, infelizmente, isso acontece. Não é tão incomum e ainda hoje acontece, infelizmente. Porque tem 40%, né, aí dos pacientes que não conseguem o resultado cura, né? Só que nesses casos, por exemplo, eu já tive muitos casos, né? De pacientes que o pai é o dentista cuidando do pai, né? Aí mandava, Arlindo, meu pai já tem 8 meses com essa lesão. Poxa, provoca até um mal-estar, né? Fala, caramba, a mãe, avô, vó. Sim. Quando você descobre o câncer de boca, né? Acho que isso a gente já falou. O diagnóstico precoce atinge o resultado da cura? As chances são muito maiores, né? Quando a gente fala de diagnóstico precoce, diagnóstico fase avançada, é tudo muito, a gente não consegue detalhar muito, né? Ele tem um tempo, assim, para chegar na fase avançada? Ou é uma coisa que é de paciente para paciente? É de paciente para paciente. Tem alguns tipos, o mesmo tipo de câncer de boca, tem alguns que evoluem bem rapidamente e tem outros que eles caminham assim de forma mais lenta. Só que assim, o câncer ele vai sendo formado, ele vai crescendo e vai infiltrando no tecido, né? Vai crescendo para dentro do corpo. Então assim, quanto menos ele tiver invadido o corpo, que depois até ele provoca metástases, que ele se espalha, né? Daí já está em fase bem avançada, mas quanto menos ele tiver invadido o corpo, é melhor. Sabe? Então, às vezes ele provoca aquela alteração e como o câncer de boca, esse tipo mais comum, ele começa nesse tecido que reveste a boca, então a primeira alteração que acontece é uma alteração superficial. Então a gente consegue ver no início por isso, né? Então nesse momento, assim, a lesão não é muito grande, você consegue fazer uma cirurgia, né? Que remove ela completamente, uma margem de segurança adequada. Então nesses casos o tratamento ele é muito mais favorável. Geralmente, quando ele é feito em início de desenvolvimento, o paciente cura. Em fases avançadas, o paciente que é tratado, ele fica com a mutilação. Quando ele sobrevive, essa mutilação, na boa parte das vezes, não consegue ser corrigida e ele fica com aquela sequela permanente. E essas sequelas, em geral, são o quê? Não, às vezes a pessoa tem que tirar grande parte da língua, a língua toda, né? Nossa. Às vezes tem que tirar um pedaço do rosto todo. Nossa. Né? Assim, quando chega nesses casos, geralmente esses pacientes, a chance deles morrerem é muito grande, infelizmente. Mas tem paciente que sobrevive. Mesmo nessa condição? Mesmo nessa condição. Tem gente que chega, por exemplo, né, perde toda essa parte do rosto, perde o olho. Tem como fazer próteses, né? Mas são próteses assim que elas, esteticamente falando, elas não ficam tão perfeitas, né? Então você consegue identificar, sabe? E aquele paciente foi reabilitado com uma prótese dessa. E o tratamento? Existem coisas novas? Qual é o tratamento em geral que você faz para o câncer de boca? É uma situação interessante porque para vários tipos de câncer a gente vê surgir
novos tratamentos o tempo todo, né? Mas, por exemplo, câncer de boca, não tem nada muito novo, não. O tratamento é a cirurgia, então você tem que tirar todo o câncer. Isso quando é possível, né? Porque às vezes ele está tão grande que ele chegou perto de um vaso sanguíneo importante. Então, se for tirar esse câncer ali, o paciente... né? Então, essa estrutura anatômica impossibilita a remoção dele completa. Mas o tratamento do câncer, o primeiro tratamento é a remoção cirúrgica da lesão. Quando não dá para remover, às vezes você tenta fazer tratamento de radioterapia e quimioterapia para tentar diminuir essa lesão e depois operar. Mas a sequência geralmente é essa, né? Remove cirurgicamente. Se tem, a grosso modo, né, suspeita ali de que a lesão não foi toda removida, você faz isso que é chamado de radioterapia, né? Que é eliminar todo aquele tecido que está ao redor do câncer, para com isso eliminar as células cancerígenas também. E a quimioterapia é quando você tem indícios que o câncer está se espalhando pelo corpo, né? E o que a quimioterapia faz? Ela bloqueia a divisão celular. Então, as células do câncer, como elas proliferam muito, ela bloqueia a proliferação. Aí ela consegue matar essas células porque elas proliferam mais que as outras células em tese. Mas, por exemplo, o paciente que está tratando câncer perde o cabelo. Por que perde o cabelo? Porque a quimioterapia também... Hoje está um pouquinho diferente, você já tem medicamentos melhores, mas a quimioterapia ela atua também nas células do cabelo que estão formando o cabelo, né? Porque são células que formam o cabelo e proliferam bastante. Só que essas células também são atingidas, param de proliferar. Porque o remédio que foi usado para combater as células do câncer que estão se espalhando pelo corpo atacam essas células também, daí a pessoa perde o cabelo. A pessoa também, a imunidade dela diminui. Porque lá onde são feitas as células de defesa, que é dentro do osso, né, a gente chama de medula óssea, tem bastante atividade proliferativa. Daí esses medicamentos chegam nessas células e interrompem a atividade proliferativa. Daí a pessoa fica sem imunidade. Por isso que o paciente que está fazendo quimioterapia, todo o tratamento do câncer em si, ele abala muito a pessoa, né, emocionalmente. Sim. Então, tem essa questão que o sistema imunológico ele é muito afetado pelas condições emocionais do paciente. E aí, associado ao tratamento quimioterápico, então a pessoa fica realmente com a defesa dela muito diminuída, sabe? Então, tem todo esse triste, contexto. Né? É complicado quem faz quimioterapia, né? E a gente tenta alertar, sabe que é difícil essa questão da prevenção, do diagnóstico precoce, que está relacionado a uma série de fatores, até condições socioeconômicas. Só que a gente tenta com isso, tentar ali, né, um ou outro paciente, porque a esperança nossa é essa, né? Um outro paciente que já chega em situação de ter um diagnóstico precoce, já é uma vitória já. Sim. Maravilha. Então é isso, nós estamos nos aproximando do fim. Eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais, né? O recado para a população para prevenir. Não, agradecer por estar aqui com vocês. É muito bom que vocês fazem um excelente trabalho, a Natasha e a Gabriela. A gente que agradece. E as considerações finais são essas, né? Receber essa informação com bastante atenção. E se for útil, né, se puder fazer parte da vida das pessoas, todos esses cuidados, pode ser bom em algum momento. Será. Verdade. Obrigada pela sua presença. Obrigado a Lindo, vocês. muito Boa obrigada. tarde. E para você que quer continuar bem informado, é só continuar acessando o Lê Agora e também as nossas redes sociais. Até mais.